Amados e queridos irmãos, livro de Jó, capítulo de número 1 e os 3 primeiros versículos, que diz assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava a si de todo o mal. Verso 2: E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e era muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que era este homem maior do que todos os do Oriente. Amados irmãos, sabemos, aleluia, que dentre este personagem bastante conhecido da Bíblia Sagrada, conhecido pelo sofrimento que ele passou, mas que em meio ao sofrimento ele foi exemplo de fé, de perseverança e de paciência em meio às tribulações. E os 3 versículos, os 3 primeiros versículos do livro de Jó nos traz uma grande lição. Qual tem sido a sua prioridade? O que você tem colocado em primeiro plano na sua vida? Pois os 3 versículos primeiros de Jó nos traz uma revelação. O versículo 1 vai tratar das qualidades espirituais de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava a si de todo o mal. Aqui o verso de número 1 já coloca Deus como a prioridade número 1 na vida de Jó. Verso 2 vai nos mostrar um Jó agora abençoado na questão familiar. Pois ter filhos, amados irmãos, no período patriarcal, pois foi no período patriarcal que Jó, ele viveu, ter filhos neste período, o homem era considerado um homem grandemente abençoado por Deus. E Jó, ele se preocupava tanto com a sua família, que a Bíblia diz que era de costume Jó ele se levantar às madrugadas para oferecer sacrifícios como sacerdote do lar. Ele se levantava às madrugadas e oferecia sacrifício em prol dos teus filhos, porque os teus filhos tinham como costume fazer sempre banquetes na casa de um após um. E Jó então pensava, quem sabe um destes blasfemou de Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente, ou seja, havia uma preocupação de Jó com a espiritualidade dos teus filhos. Segundo plano, família. Somente no versículo de número 3 é que vai entrar o Jó na questão finanças, o Jó na questão poder aquisitivo. E a Bíblia vai nos mostrar que este homem, ele era também grandemente abençoado por Deus nesse quesito, poder aquisitivo. Nós podemos colocar Jó como o maior missionário, ou seja, o maior empresário que havia em sua época.
mas as questões que tratam Jó como um homem rico, um homem milionário, só está no versículo de número 3. Por quê? Porque tudo isto tem que estar apenas em terceiro plano. Primeiro plano, questão espiritual. Segundo plano, questão familiar. Terceiro plano, questão finanças, poder aquisitivo. E quando se fala de poder aquisitivo, é meio melindroso o que eu vou dizer aqui. Deus, Ele não dá permissão a ninguém de lhe pedir riquezas. Deus tem o poder de enriquecer o homem? Tem, mas Ele não dá permissão a ninguém de lhe pedir riquezas. Ao contrário, quando Jesus ele desceu, aleluia, do céu para a terra, a única coisa que Jesus veio prometer ao homem foi vida eterna. E o resto, pregador? O resto é apenas consequência do seu trabalho, do seu esforço. Ou seja, você monta uma mercearia, daqui a pouco, pelo teu esforço, Deus pode te abençoar e você daqui a pouco está com um supermercado nas mãos. Tudo consequência do seu trabalho, tudo consequência do seu esforço. Lembra de Jó ainda, quando Deus, diz a Bíblia, que mudou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz que quando Deus muda o cativeiro de Jó, os homens vinham, abençoavam Jó com um casal de camelos, com um casal de ovelhas, e assim vai. E daqui a pouco Jó começou a ser abençoado, mas tudo não foi da noite para o dia não, amados e queridos irmãos. Para Deus mudar o cativeiro de Jó, não foi da noite para o dia, mas foi tudo o quê? Consequência do trabalho de Jó, daquilo que estava em tuas mãos, porque Jó, ele mexia com a agricultura e com a pecuária. Então tudo é consequência do trabalho, mas essa não é a prioridade. Jesus não veio prometer riquezas para ninguém. Infelizmente, o que nós temos vivenciado nestes dias? Um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Um evangelho que veio prometer riquezas. Um evangelho que veio prometer poder aquisitivo em abundância. Se hoje você é um empregado, amanhã você vai ser um patrão. Se hoje você tem um popular, amanhã você vai ter um importado. Se hoje você tem um sítio, amanhã você vai ter uma fazenda. Deus tem o poder para fazer tudo isso? Tem. Mas essa não pode ser a nossa prioridade. O apóstolo Paulo, ele morreu pobre. Nem todos na terra serão ricos. O evangelho que eu trago, meus irmãos, não é um evangelho baseado em chave de carro, em chave de casa, não. O evangelho que eu trago é um evangelho baseado na salvação, porque foi salvação, aleluia, que Jesus veio nos prometer. E o evangelho que Jesus prega é totalmente diferente do evangelho que tem sido pregado por estes mercenários. Não acumuleis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, aonde os ladrões escavam e roubam. Mas acolheis tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não têm o poder de consumir, e os ladrões não têm o poder de minar e de roubar. Este é o evangelho que Jesus nos trouxe.
Paulo disse assim que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E uma grande revelação ainda, o apóstolo Paulo nos traz em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3 a seguir, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, as quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, homens corruptos de entendimento e privados da verdade, achando que a piedade seja causa de ganho. Mas aparta-te dos tais, porque grande ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aí o verso seguinte, Paulo diz assim: mas os que querem ser ricos caem em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem à perdição e à ruína, pois o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E muitos nessa cobiça desviaram-se da fé e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Você acha que esta expressão, tendo porém o sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, este tipo de mensagem, de palavra, irá entrar nessas catedrais, sinagogas que pregam enriquecimento? Você acha que vai entrar? De maneira alguma, meus irmãos, porque a mensagem que eles pregam é uma mensagem que vai beneficiar no fim mais a eles do que os ouvintes, porque muitas das vezes a palavra não vai se cumprir na vida daquele que está ouvindo, mas através da manipulação vai cumprir na vida dele. E aqui que entra um alerta que o apóstolo Pedro deixou em sua segunda carta, se não me falha a memória, no capítulo 2, a partir do versículo de número 1, quando Pedro diz assim: assim como no vosso tempo houve falsos profetas, haverá no vosso meio falsos mestres, que introduzirão secretamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano nome do Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa destes o caminho da verdade será defamado, e também, movidos por avareza, farão negócio do rebanho. Então, a mensagem que eles pregam muitas das vezes não beneficia o ouvinte, mas vai beneficiar a eles, porque eles tratam muitas das vezes a obra de Deus como uma moeda de troca. Então, amados, qual tem sido a sua prioridade? Verso 1, a Bíblia vai nos mostrar as qualidades espirituais de Jó. Verso 2, o Jó na questão familiar, segundo plano. Verso de número 3, terceiro plano, é como Jesus falou: buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse as demais coisas, não falou quais seriam. A uns Deus tem mais, a outros Deus tem menos. Nem todos serão ricos, nem todos na Bíblia Sagrada foram ricos. Então, amados, que venhamos colocar o reino de Deus como a nossa prioridade. Não vamos deixar que as coisas materiais venham nos sufocar. Satanás, ele não tinha inveja dos bens que Jó possuía. Não era isso que estava incomodando Satanás.
o que estava incomodando Satanás é o Jó do verso 1. Íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se de todo o mal. Então ele pensou, quem sabe ele é tudo isso por aquilo que ele tem. E foi ali que ele caiu do cavalo, pois Jó, apesar de ter perdido tudo, a sua adoração, o seu temor a Deus, a sua fidelidade continuou intacta. E mais uma vez, para concluir, qual tem sido a prioridade número 1 de sua vida? Eu deixo essa palavra para que você possa refletir em nome de Jesus Cristo.